Bom dia, galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar sequência aí no livro 2 de Química, beleza? Iniciando aí essa aula referente à página 39 e 40 da apostilinha de Química, tá bom? Bom, esse assunto que nós vamos começar agora, ele fala muito em específico da eletrosfera. E lembrando que nós já estávamos trabalhando esses conceitos, né, em relação ao átomo, lá na apostilinha número 1, beleza? Só fazendo aqui um breve resumo do que nós vimos lá na apostila 1. Um átomo, ele é eletricamente neutro, isso. E se um átomo ele é eletricamente neutro, isso significa que a quantidade de prótons e de elétrons é igual, isso. Outra coisa que nós aprendemos também lá na apostila número 1 é o que? A representação de um átomo, certo? Um átomo ele deve sempre ser representado pelo seu número de massa e pelo seu número atômico, isso. E a massa nada mais é do que a soma da quantidade de prótons e de nêutrons que existe no núcleo de um átomo, isso. Já em relação ao número atômico, ele é como se fosse o RG do átomo. Por que ele é como se fosse o RG do átomo? Né? Inúmeras vezes eu comentei com vocês, galerinha, o número atômico é o que define um átomo, é a quantidade de prótons que existe no núcleo de um átomo. Ele não pode ser alterado em hipótese nenhuma, hipótese alguma, o número atômico pode ser alterado. Eu posso mexer na quantidade de elétrons, certo? Pode sofrer uma alteração na quantidade de nêutrons, mas a quantidade de prótons não se altera, porque prótons é o número atômico de um átomo, é como se fosse o RG. Pensa você não pode alterar o número do seu RG por um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. O RG ele é intransferível. Mesma coisa é o número atômico do átomo que condiz a quantidade de prótons que existe no núcleo. Beleza? E lembrando sempre, galerinha, lembrando sempre, um átomo ele é composto por duas partes, não é? Isso, núcleo e eletrosfera. Núcleo é aquela região pequenininha do átomo, porém é onde concentra a massa, né? Pequeno, porém bem massento. E lá no núcleo é onde ficam quais partículas mesmos? Os prótons e os nêutrons. Isso. Lá no núcleo é onde ficam os prótons e os nêutrons. Isso. E a eletrosfera? Eletrosfera é a maior parte, né, o maior volume do meu átomo. E na eletrosfera é justamente onde ficam as partículas chamadas elétrons. Isso. E só fazendo mais uma lembrança aqui porque é importante. Os prótons possuem cargas positivas, isso. E os elétrons possuem cargas negativas, isso. Uma vez então nós podemos classificar. Se o núcleo contém próton e o próton é positivo, o núcleo é positivo. A eletrosfera contém elétrons e os elétrons são negativos, isso. Então a eletrosfera é a parte negativa de um átomo, certo? Beleza? Isso. Bom, só para finalizar, mais um conceito antes da gente de fato iniciar a 2. Tudo aquilo que não é átomo nós podemos classificar como íons. Isso. E os íons são o oposto do átomo. Se um átomo é eletricamente neutro, um íon ele não é eletricamente neutro. O íon tem diferença na quantidade de cargas. Isso. Ou eu posso ter cargas positivas sobrando, ou eu posso ter cargas negativas sobrando. Se eu tenho cargas positivas sobrando, eu classifico esse íon como cátion. Já se eu tiver, por exemplo, cargas negativas sobrando, eu classifico esse íon como ânion. Isso, legal. Feita essa revisão bem bacana da apostila número 1, vamos dar sequência agora de fato na apostila número 2. Bom, acabamos de falar que um átomo ele é composto por núcleo e eletrosfera, certo? Então eu fiz uma representação. Aqui é mais ou menos como se fosse um exemplo de um átomo, certo? Então olha só o que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho pequenininho aqui, ó, um núcleo. O núcleo ele é positivo, porque fica lá, por exemplo, as carguinhas positivas dos prótons. Isso, cercado por eletrosfera, onde esses elétrons ficam girando ao redor desse núcleo, não é? Bom, aqui ó, eu representei um átomo que tem um núcleo e quantas eletrosferas? 3, isso. Então esse é um átomo que tem 1, 2, 3 camadas eletrosféricas, né? Lembrando que os elétrons possuem cargas negativas. Só que a ideia agora é o seguinte,
A eletrosfera. O nosso foco agora é a eletrosfera. Por quê? Lá na apostilinha número 1, o nosso foco principal foi o núcleo. Porque nós estávamos calculando o número atômico, nós estávamos calculando o número de massa. E tudo isso, por exemplo, né, se diz respeito ao núcleo. Agora nós estamos trabalhando o conceito de eletrosfera, tá bom? Então o que é importante aqui para nós? Trabalhar como esses elétrons estão dispostos, como eles estão arranjados nessa eletrosfera. Legal? Bacana? Então é em relação a isso que nós vamos trabalhar. Bom, vale destacar o seguinte, esse átomo que eu representei tem 1, 2, 3 camadas. Mas será que todos os átomos possuem 3 camadas? O que são camadas, né? Bom, vamos lá. Quando nós estávamos estudando os modelos atômicos, nós vimos que o último modelo que nós estudamos foi o modelo atômico de Bohr. E esse modelo atômico de Bohr afirmava para nós que o átomo ele era composto por 7 camadas. 7 camadas. Logo, então, esse átomo que eu representei aqui, ele só tem 3. Mas não significa que todos tenham 3, ou que só tem 2, ou que todos têm 7. Um átomo ele pode ter até 7 camadas. É o limite. Pelo menos de todos que nós conhecemos até hoje, beleza? Esse que eu coloquei aqui, ele poderia ter até 7, mas não, ele parou em 3. Depende da posição dele na tabela periódica, ou melhor ainda, depende da quantidade de prótons, do número atômico e da quantidade de elétrons que esse átomo tem, beleza? Porque nós vamos conhecendo, por exemplo, um átomo ele é eletricamente neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, para nós descobrirmos, né, quantas camadas ele tem na sua distribuição eletrônica, é preciso então reconhecer qual é o número atômico desse átomo e, consequentemente, qual é o número de elétrons desse átomo. Tá bom? Mas um átomo ele pode ter desde uma camada até 7. Professor, existe algum átomo que não tenha nenhuma camada eletrosférica? Não. Pelo menos o mínimo, que é o do menor átomo que existe, o hidrogênio, tá bom? E no máximo tem 7. Existe algum que tem 8? Até hoje não vimos nenhum elemento químico, nenhum átomo, certo? Que tenha mais de 7 camadas, no caso seria a 8ª camada. Beleza? Só que, ó, presta atenção para uma curiosidade. Eu posso chamar 2 nomes possíveis. Eu posso chamar de camada, ou eu também posso chamar de nível energético. Cara, pessoal, é a mesma coisa. Tanto camada quanto nível energético se refere a quantidades de camadas ou próprios níveis, né? Próprios níveis que um átomo pode ter. Só que, para você entender legal, é assim, ó. Quando que eu uso um nome e quando que eu uso o outro? Toda vez que eu me referir a camadas, eu estou falando assim, ó, camada K, camada L, M, N, O, P, Q. Que totaliza 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas quando eu me refiro a camadas, né, tem a nomenclatura de letras. Então, ó, camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, P, Q. Desde o átomo de Bohr, porque já tinha sido definido esses nomes. Para falar a verdade, desde Rutherford. E Bohr chegou e caracterizou, melhorou aquilo que Rutherford não conseguiu explicar, tá bom? Agora, quando eu, por exemplo, disser níveis energéticos tem a ver com números quânticos, que vocês vão aprender, por exemplo, lá no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Mas, por enquanto, o que vocês precisam saber é o seguinte, toda vez que vocês estiverem falando níveis, aí vocês não podem falar assim, ó, nível K, não, porque, ó, letras é para quando vocês falam camadas. Se vocês disserem níveis, aí vocês têm que usar números, tá bom? Porque esses níveis estão relacionados com os números quânticos, beleza? Então, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, beleza, galera? Só que, presta atenção, como eu falei pra vocês, ó, é a mesma coisa, só que um você usa uma nomenclatura de um jeito, o outro você usa uma outra nomenclatura mais específica, certo? Só que, ó, são relacionados, né? Eles se relacionam, são relações. A camada K é equivalente ao nível 1. A camada L é equivalente ao nível 2. A camada M é equivalente ao nível 3. Consequentemente, ó, a camada Q é equivalente ao nível 7. Certo? Então, olha só. Eu coloquei aqui um exemplinho. Aqui, ó, um exemplo. Nível 1 é a mesma coisa que camada K. Nível 2, L. Nível 3, ficou faltando 3 aqui, camada M. Certo? Deu para entender? Camada, usa letras. Se vocês disserem níveis energéticos, usem números.
Professor, e na provinha eu posso colocar qual? Qualquer uma. Qualquer uma das duas colocações está correto, tá bom? Não tem uma ordem que pede para você, né? Ah, só pode usar se for nível, ou só pode usar se for camada. Não, os dois estão corretos. Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, agora a nossa ideia é o seguinte, aí eu pergunto assim para vocês, vamos supor que tem um átomo e esse átomo ele possui 10 elétrons. Como que esses 10 elétrons ficam na eletrosfera? Bom, um átomo ele pode ter até 7 camadas, né? Mas aí eu vou escolher quais são as camadas que esses elétrons têm que ficar, ou eles têm uma lei, eles seguem uma regra, né? Eles seguem uma regra para se posicionarem aí de acordo com a camada que ele está. É isso mesmo, né? Claro, é óbvio, eles não vão ficar lá de qualquer jeito. Tem uma regrinha que eles seguem para conseguir se encaixar nessas camadas, tá bom? E essa regrinha teve um camarada muito importante na ciência que estudou para nós. Foi um camarada chamado Linus Pauling. Linus Pauling foi um grande estudioso da eletrosfera dos átomos. E Linus Pauling, ele tentou determinar a seguinte situação. Cara, um átomo ele pode ter até 7 camadas. Como é que eu faço para conseguir encontrar um elétron de um átomo? É muito difícil. Nós estamos falando de coisas extremamente pequenas. Um átomo, certo? Pense em uma coisa muito pequena, tipo assim, uma pulga, é muito pequena. Tem que lembrar que essas pulgas também são feitas por átomos, então os átomos são menores ainda do que uma pulga, porque átomo é a menor parte da matéria. E aí pensa, por exemplo, nos prótons, nos nêutrons e nos elétrons. São subpartículas, são partículas subatômicas, são partículas menores ainda do que o próprio átomo, que já é muito pequeno. Agora, pensa, como que nós vamos identificar onde esses caras estão sendo tão pequenos assim, certo? Então foram estudos muito complexos, muito avançados para conseguir determinar isso daí. Só que agora eu quero que vocês pensem a seguinte situação. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Eu falo assim para vocês, galerinha, eu quero que vocês peguem um avião, vai lá para o estado de Minas Gerais e achem uma Maria lá para mim. Aí você vai pensar assim, caramba, como que eu vou fazer? Lá no estado de Minas Gerais deve ter quantas Marias para eu procurar? Qual será a Maria que o tio Iago está procurando? Qual será a Maria que o tio Iago quer? É mais ou menos isso que acontece com os elétrons. Existem muitos elétrons em um átomo. Como que eu faço para posicionar e identificar aquele elétronzinho lá que eu quero? Aquele elétron. Então, para isso foi preciso criar regras, leis e modelos que falassem para mim qual é o elétron que ficaria na camada K, qual seria o elétron que ficaria na camada L, qual seria o elétron que ficaria, por exemplo, na camada M, na N, na O, na P ou até mesmo na Q, certo? Lembrando que pode ter no máximo até 7. Então, o que foi preciso criar? Foi preciso criar o que nós chamamos de subníveis. E quem determinou isso? Isso. Quem foi o grande estudioso? Linus Pauling. Linus Pauling falou o seguinte, entre essas camadas, entre a K e a L, entre a L e a M, entre a M e a N, entre todas as camadas, até chegar, por exemplo, na última, existem subníveis energéticos. Subníveis energéticos que ele chamou de S, P, D e F. E esses subníveis energéticos é mais ou menos como se fosse a cidade, o bairro e a rua onde esse elétron mora. Porque agora pensa, vamos imaginar o seguinte, eu falo assim, ó, procura uma Maria no estado de Minas Gerais. Fica difícil. Mas se eu falasse para vocês o estado, a cidade, o bairro e a rua onde essa pessoa mora, fica muito mais fácil de vocês encontrarem. Então é por isso que Linus Pauling criou os subníveis. É como se fossem então as cidades, os bairros e as ruas onde esses elétrons moram. Beleza? Galerinha, eu vou parar essa primeira parte por aqui, certo? E eu já volto em sequência falando como que nós fazemos essa distribuição. Valeu, bons estudos, até mais.